Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal EBD em Ação para mais um vídeo aula, para mais uma lição. E a lição de hoje é a lição de número 9, datada do dia 27 de fevereiro de 2022, com o título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. O texto áureo está em Salmo 119, versículo 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A verdade prática. Os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Portanto, você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você possa receber notificação de vídeos novos e dê um like também neste vídeo que você está assistindo. Nesta aula vamos estudar sobre os livros históricos que contam a história. Os livros históricos eles estão divididos entre os livros que contam as poesias e os livros que contam as narrativas. As narrativas são as histórias de Israel, desde a sua saída do Egito, a sua entrada em Canaã, as suas conquistas, as suas derrotas, enfim, em todo o trajeto em que o povo de Israel está caminhando, saindo do deserto, entrando em Canaã, essas são as narrativas históricas, contam as histórias, os fatos que sucederam com esta nação tão importante. Os livros poéticos, eles já trazem o texto lírico, né? Os livros poéticos de sabedoria, isto é, já é em forma de poesia, em forma de prosa, isso tentando trazer para a mente do leitor aquele sentimento. Já é um texto que vai provocar no seu pensamento, te levar a uma comoção, a uns sentimentos. Portanto, nesta lição trataremos destes aspectos das divisões da Bíblia Sagrada. No primeiro tópico da lição, a história do Antigo Testamento. E o primeiro ponto, os livros históricos. Os livros históricos, eles constituem um total de 12 livros, sendo de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros estão contando a história do povo de Israel, os acontecimentos que desenrolaram a partir da conquista da terra de Canaã, e eles então passaram a conquistar a terra, viveram na terra aproximadamente uns 1000 anos. E lógico que esta vivência na terra não é uma vivência dentro dos padrões estabelecidos por Deus, dos quais Israel jurou que cumpriria todas as promessas, todos os deveres dentro da terra de Canaã. Mas é um altos e baixos de rebeldia, de revolta, de apostasia dentro do povo de Israel. Então eles vão para o cativeiro, passam longos anos no cativeiro e os livros históricos começam a contar então o retorno desse povo depois de longos anos. São detalhes que nós observamos dentro da narrativa dos livros históricos. Lógico que o objetivo da lição é mostrar os livros históricos, seu propósito, mas não é trazer o detalhe de cada história em cada livro, porque ficaria muito grande a aula, como também o vídeo aula. Então, logo após o povo conquistar a terra de Canaã, que as terras foram divididas entre as tribos de Israel, formando então uma nação chamada Nação de Israel. Então o povo, eles tiveram altos e baixos ali, momento de espiritualidade, mas momento também de degradação espiritual, de baixa espiritualidade. E segundo os historiadores, principalmente os das narrativas bíblicas desse período, eles conquistaram as terras de Canaã aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. É uma cronologia aproximada, então 1400 anos antes de Cristo foi o período que eles tomaram essas posses da terra de Canaã. E nessas terras eles experimentaram a proteção de Deus, o favor de Deus, a advertência de Deus, como também o juízo de Deus sobre si logo após a desobediência da nação de Israel.
Então o livro vai contando as histórias de Josué até Neemias e Esdras, que Neemias e Esdras está ali aproximadamente 400 anos antes de Cristo, contando aí um relato de aproximadamente 1000 anos dessas narrativas históricas, fatos históricos. É bom que o professor, quanto aluno, busque esse período na história para saber os detalhes, o desenrolar desse povo, os comentários bíblicos relativo a cada livro. São 12 livros históricos, então o comentário de cada livro é interessante também a gente saber na história. Nós temos Eugênio Merrill, que conta a história de Israel, ou a história dos reis de Israel, entre outros livros. São tantas obras excelentes que nós podemos compreender esse período e esse trajeto do povo dentro desse espaço e dentro dessa divisão da Bíblia chamada livros históricos. O segundo ponto da lição trata da história dos juízes de Israel. Então o povo estava vindo da escravidão, precisava de informações, aconselhamentos para que eles pudessem se pautar de acordo com a vontade de Deus. E o período dos juízes, que durou aproximadamente 400 anos, o período dos juízes, e dentre esses juízes que julgaram Israel, talvez 12 juízes julgaram Israel. E o período dos juízes foi um período em que Israel tinha altos e baixos na sua espiritualidade, nos seus compromissos, com a lei do Senhor, com os mandamentos do Senhor. Então, quando eles estão em terras, louvando, adorando e servindo a Deus com dignidade, com integridade, com fidelidade, Deus está abençoando esse povo, está metendo eles em terras boas, a terra está produzindo frutos bons, eles estão em paz, estão seguros na sua terra, estão com o favor de Deus. Mas há momentos que o povo de Israel se desviam das leis do Senhor, viram as costas para os seus preceitos, para os seus mandamentos, então eles são levados para o cativeiro. E no cativeiro eles vão sofrer como escravos na mão de outras nações. E quando eles sofrem na mão de outras nações, se arrependem do seu pecado. E quando se arrependem, clamam a Deus. E Deus levanta um juiz para que livre ele das mãos dos seus exatores. Então liberta e eles é metido de volta nas suas terras, fazem promessas e propósitos de nunca mais se desviar dos caminhos do Senhor, mas daqui a pouco eles de novo estão se virando contra os estatutos do Senhor, a lei do Senhor, e daqui a pouco eles de novo estão em terras de inimigos sendo escravos. Então eles ficaram esse período de aproximadamente de 400 anos, fiéis em alguns momentos, infiéis em outros, enquanto fiéis com a bênção de Deus, enquanto desobedientes no cativeiro, clamando. E então Deus levanta Israel, coloca na sua terra, desobedece, vai de novo para o cativeiro, e dentre eles são vários atores, como os filisteus, os amorreus, os amonitas, os moabitas, os sírios, dentre tantas outras que a Bíblia relata que foram tomados como juiz para trazer o castigo para Israel, fazendo com que eles se arrependessem de seus pecados, voltassem para a lei do Senhor e procurassem a fidelidade. O terceiro ponto do primeiro tópico, as histórias dos reis de Israel. E os reis de Israel, o primeiro rei foi Saul, depois Davi, Salomão. Esses três reinaram com o reino unido. Depois de Saul, o reino foi dividido. Depois de Salomão, o reino foi dividido. E então há o reino do norte e o reino do sul. Há os profetas do reino do norte e há os profetas do reino do sul. Então, sucessivamente seguiram dois fatores diferentes. O reino do sul, as tribos que faziam parte do reino do sul, Judá e Benjamim. E as demais, as 10 tribos, faziam parte do reino do norte. O reino do sul, a capital era em Jerusalém. O reino do norte, a capital em Samaria. O reino do norte, as 10 nações, elas foram primeiro para o cativeiro, desobedeceram mais rápidos e foram para o cativeiro, sofreram pelo juízo de Deus. Em 722, aproximadamente, antes de Cristo, foram pagar os seus pecados ou foram cobrados dos seus pecados através das mãos dos assírios. E já o reino do sul, eles vieram para o cativeiro
em 586 pela mão dos babilônicos. E Deus os restaurou, trazendo ele de volta em 539 a.C., para que eles pudessem também dar o descanso da terra, voltar a obedecer às leis do Senhor, mas todas essas questões de juízo também acompanhados com a misericórdia do Senhor, o nosso Deus. No segundo tópico da lição, o comentarista vai tratar dos livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. E os livros sapienciais e poéticos, ele está dizendo aqui que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esses 5 livros sapienciais falam da sabedoria divina. Está em contorno esses livros, mostrando, lógico, na poesia hebraica, a autoridade divina, o poder divino do Senhor sobre a humanidade, tanto a sua ação em relação aos juízos de Deus, ao quebrantamento da vida cristã, a sua ação quanto ao sofrimento, como que Deus lida com o sofrimento, o que ele vê, e vem as explicações se todos os sofrimentos são castigos ou não, tem algum propósito nisso ou não. E sobre a brevidade, nós somos levados a olhar para a nossa própria vida e não valorizá-la como as coisas que seguem ao curso da vida deste mundo, mas ter um valor maior nas coisas eternas, nas coisas espirituais. Então esses livros, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, expressam a sabedoria divina, principalmente as que estão em relação com Salomão, que ele escreve Eclesiastes, escreve Cantares, fala do amor de Deus, fala do amor humano, fala do amor fraternal, o amor erótico, o amor HP, como também ele dá lições e aconselhamentos para aquelas pessoas que querem viver o temor do Senhor. E em Provérbios ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No segundo ponto, do segundo tópico, o comentarista fala de Eclesiastes, Provérbios e Jó. Eclesiastes, alguns escritores dizem que é quando Salomão adquiriu a maturidade da sua vida. E já na maturidade ele passa a olhar para trás do tempo que era jovem e escolheu tantas coisas como vaidade. E agora ele, como velho, final da sua carreira, com as experiências, começa a aconselhar os demais jovens, os da sua idade, a priorizarem a sua vida, a viverem como mordomos do seu tempo, mordomos da sua alma, do seu espírito, do seu culto a Deus. São conselhos de quem já passou pela vida ou está passando pela vida, de quem é experimentado nas questões da vida cristã. O livro de Provérbios, além de falar da sabedoria divina e da soberania divina, o livro de Provérbios também ele tem conselhos para a vida comum, para a nossa vida prática. São mais as questões da praticidade cristã. Então, Salomão, ele fala em Provérbios as coisas da vida que nós aprendemos na própria vida, lições da nossa própria vida. Por exemplo, quando ele diz assim, o que passando se mete em questões alheias é a mesma coisa de tomar um cão louco pelas orelhas. Então são o conhecimento comum, a sabedoria comum do povo, que todos aprendem com essas experiências, sem precisar ir para a faculdade para descobrir que não se devem envolver com questões alheias, porque alguma coisa da nossa vida se tornará desagradáveis. Além de Salomão falar do temor do Senhor, além dele dizer do princípio da sabedoria, dizer como que ele foi instruído no temor da mãe, no temor do pai, na obediência divina, buscando de Deus a sabedoria para viver no mundo em que ele vivia. Então, são lições para a nossa vida que precisamos da sabedoria divina para viver uma vida digna e pia, como o apóstolo Paulo disse. Já o livro de Jó, o tema é o sofrimento. E nós aprendemos que nem sempre o sofrimento ele é causado pelos nossos próprios pecados. E o sofrimento também nem sempre ele é proveniente de questões
malignas. Mas há sofrimentos que são devido ao propósito de Deus de melhorar o caráter de alguém, a confiança de alguém, a vida de alguém. Então o livro de Jó mostra o sofrimento de alguém que era justo, que sofreu por um propósito e que, apesar dos diálogos que os amigos tiveram, fica claro qual que era o pensamento da época em relação ao sofrimento. Alguns até dizem que quem está em Deus, com a fidelidade, com a prosperidade, ele não sofre. E de fato o livro de Jó vai mostrar que todos nós estamos condicionados ao sofrimento, à dor, até porque são consequências do pecado e todos pecaram e agora estão destituídos da glória de Deus. E que Deus veio para buscar para si um povo seu especial de boas obras e tem essa capacidade de restaurar o entendimento dos homens para que eles entendam os propósitos de Deus, quando é propósito de Deus no sofrimento e quando não é propósito. E se nós formos submetidos a uma vida de sofrimento, não vamos perder a fé por causa do sofrimento, ou ser subjugado com o sofrimento. Precisamos então ter a consciência que, acima de tudo, acima do sofrimento, acima da nossa persistência no sofrimento, temos uma esperança, temos uma vida melhor, temos Deus que acalenta a alma humana. O terceiro ponto do segundo tópico, Salmos e Cantares de Salomão. O livro de Salmos é considerado o inário oficial de Israel, porque muitos dos salmos são louvores ainda de Israel na atualidade, são cantados. Muitos dos salmos, eles são músicas, são melodias expressando exatamente o louvor ao nosso Deus. Então a mensagem principal de Salmos é louvor, adoração e a oração expressa na alma humana. A alma humana foi feita para louvar a Deus, estar em comunhão com seu Criador, agradecer a Ele. Nós temos reconhecimentos que o Senhor Deus fez todas as coisas. E quando nós reconhecemos que Ele é o Criador, inclusive da nossa própria vida, o doador da vida, nós então ficamos com o coração quebrantados e vamos servir a Deus com fidelidade, com amor e com sabedoria. Então o livro dos Salmos é expressando exatamente essa gratidão a Deus pelos feitos do Senhor nosso Deus. E o livro dos Salmos foi feito por diversos salmistas, não somente Asaf, mas os filhos de Coré, até Moisés também escreveu alguns salmos. Então são vários os autores dos livros dos salmos. E o salmista, todos eles estão com essa proposta de louvar ao Senhor. Louvar ou cantar louvores ao Senhor é falar dos seus feitos. É dizer bem de uma bondade de Deus em relação à nossa vida. É cantar louvores a Ele, bem dizendo o nome dEle, dizendo bem dEle, das obras em nosso favor, do amor em nosso favor. É tudo aquilo que Deus faz para que o homem se sinta melhor. Devemos agradecê-lo e louvá-lo, porque de fato Ele é soberano. Então essa é a mensagem do livro dos Salmos, expressando exatamente tanto a observância da palavra do Senhor, a vivência dessa palavra no temor do Senhor, como um coração grato, e um coração grato e um coração de reconhecimento dos feitos do nosso Deus leva ao nosso coração para que então sejamos gratos ao Senhor. E quando nós somos gratos ao nosso Senhor, nós vamos louvar, vamos dizer bem, vamos orar, vamos agradecê-lo. Então os salmos são isso, o inário oficial de Israel são os salmos, e tem muitos cânticos que até hoje, na atualidade, eles cantam esses tipos de louvor. E o salmista ele diz assim: louvai ao Senhor com inteligência, louvai ao Senhor com sabedoria, bendizei ao Senhor, filhos seus. Falar bem do Senhor, dizer dos seus feitos. Tem alguns salmos que ele dizem os feitos do Senhor, pois nos livrou dos reis, nos deu a vitória sobre os inimigos. Então, os feitos do Senhor. E até mesmo o momento de amargura em que os salmistas estão passando por momentos de dificuldade espiritual, uma vida de tristeza, uma vida de perseguição, até nestes momentos eles são louvados a buscar a presença de Deus, são motivados
a buscar a presença de Deus. Então nós vemos Davi clamando ao Senhor no deserto, em solidão, outros salmistas buscando socorro do Senhor, porque estão sofrendo demasiadamente, estão solitários, estão abandonados. Então os salmos também expressam uma busca pela presença de Deus, uma busca pela ação de Deus em prol da nossa vida. Já o livro de Cantares expressa o amor pela esposa. Alguns dizem que aquelas poesias de Cantares de Salomão eram de Salomão dizendo para a sua amada esposa, falando para ela, abrindo o seu coração, os seus sentimentos, por tudo aquilo que ele sentia por ela, a admiração pelo corpo da esposa, a admiração pela beleza da esposa, a admiração pela atitude dela, a benevolência, enfim, é um elogio à esposa e também uma demonstração de amor. São ali expressões de amor, demonstrando como que deve o casamento continuar em uma comunhão, em uma harmonia, em uma beleza, e também da admiração, do respeito que os cônjuges devem ter. Há quem diga que essas passagens de Cantares de Salomão sejam figuradas, dizendo que assim como Salomão, como esposo ama a esposa, o Senhor Jesus, que é o noivo, deve amar a noiva. Mas está expresso ali literalmente os detalhes de Salomão falando para a esposa. Então nós devemos olhar com essa tonalidade, a expressão, o louvor, o elogio de uma mãe de família, de uma mãe dos filhos, de uma esposa. Os provérbios, o livro de Cantares chegam com essa conotação de falar da mulher sábia. O livro de Cantares chega a expressar a beleza, a atitude da esposa em relação ao seu marido e também o coração do seu marido em relação ao coração da sua esposa, mostrando o amor mútuo que deve haver entre si, o respeito que deve haver, a consideração e a harmonia que eles vivem dentro deste casamento. O terceiro tópico da nossa lição fala uma mensagem ao coração. Então, essa mensagem ao coração desses livros históricos, livros poéticos dos quais estamos relatando aqui, descreve o nosso Deus na Bíblia. E, como diz o primeiro ponto, uma mensagem de soberania, mostrando que o Senhor Deus é soberano. O salmista já dizia no Salmo 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam, mostrando a soberania de Deus sobre as situações. Quando lemos nos livros poéticos, especialmente o livro de Jó, quando ele questiona Deus o porquê está sofrendo, quer uma resposta, quer que Deus haja na vida dele, que entre com uma ação. Então Deus questiona Jó dizendo quem é que faz as perguntas. É o Criador ou a criatura? Quem dita as regras, as normas? Quem deve obedecer? É a criatura ou o Criador? Demonstrando assim uma forma de soberania na vida humana, inclusive em detrimento ao sofrimento. Qual a relação do sofrimento? Qual a necessidade do sofrimento? Por que sofremos? E se Deus tem essa obrigatoriedade de explicar o sofrimento para o seu povo. Se ele quiser, ele revela. Se ele não quiser, aí mostra a questão da soberania. Como também nos livros históricos, mostrando quem abriu o Mar Vermelho foi Deus. Como também nos livros históricos, demonstrando quem abriu o Jordão para Josué passar. Foi o Senhor Deus, mostrando a soberania de Deus sobre a nação e sobre a sua criatura, a sua natureza criada. Nós vemos então o Senhor Deus entregando, como ele fala, a Josué, as demais nações, entreguei em vossas mãos, os vossos inimigos estão perante vocês, demonstrando uma soberania de Deus sobre as demais. Então nós percebemos que o nosso Deus, além da soberania, ele é um Deus que intervém na vida das pessoas, age em prol dos seus, entra com o seu favor para abençoar o seu povo, porque ele é um Deus soberano. E o próprio Deus soberano foi quem enviou o povo de Israel para o cativeiro, mas também foi quem tirou o povo de Israel do cativeiro.
E nós observamos que também as nações que Deus deu nas mãos do povo de Israel eram pela soberania divina. E também as promessas que o Senhor Deus fez, inclusive as promessas do Messias prometido, através dos profetas, houve uma promessa do Messias. Então foi Deus quem fez esta promessa e proveu o Messias, mostrando a sua soberania. Também foi ele quem conservou a nação judaica viva, conservou a língua da nação judaica apesar da diáspora, conservou o povo de Israel com a sua cultura, com a sua liturgia, com a sua raça, apesar deles dispersos por todas as demais nações. Então isso mostra a soberania divina na história, nos livros poéticos, nos livros proféticos, mostrando que Deus é um Deus que é soberano, um Deus que age na história e nada acontece fora da sua vontade, porque ele detém todo o poder, toda a honra, toda a glória no curso da história. As coisas só acontecem mediante a sua vontade, porque ele é o nosso Deus e o Deus soberano. E no segundo ponto do terceiro tópico, uma mensagem de sabedoria, porque Deus, ele fala para o povo a sabedoria divina. E a sabedoria é a praticidade da sua palavra. Qual que é o temor do Senhor? Nos provérbios nós temos lá, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E qual é esta sabedoria? É praticar a palavra de Deus. No momento em que nós lemos a palavra, nós vamos praticar ela. E quando praticamos a palavra, como diz aqui, andamos retamente, como diz o provérbio, retamente segundo a sua vontade, retamente segundo a sua palavra. Fugimos da luxúria, fugimos da preguiça, como diz o provérbio, mantemos uma boa reputação, uma vida de caráter, tomamos cuidado no falar, a questão do dinheiro, a vivência com alegria, remir o tempo, o nosso tempo. Todas as coisas que estão sobre nós administramos e mantemos essa integridade, porque isso é chamado de característica cristã. Boas obras, como diz Paulo, o fruto do Espírito, a nossa praticidade cristã, ela deve ser diferente da do mundo. O nosso andar, o nosso falar, as nossas atitudes, a nossa esperança totalmente diferente daquilo que o mundo oferece, porque nós somos cristãos, isto é, seguidores de Cristo, seguimos a palavra, obedecemos a palavra de Deus. Então, no momento em que obedecemos a palavra, nós vamos praticá-la. Praticando a palavra, seremos povos diferentes, povo distanciado, com a fidelidade, com o caráter, com compromisso com a verdade, com afeto natural, com compaixão para com os demais, seguindo os passos de Cristo, em jejum, em oração, buscando a perfeição para a nossa vida. E todos esses relatos estão presentes nesta forma da Bíblia, nos ensinando a fugir do legalismo, nos ensinando a fugir da aparência mundana e viver uma vida sóbria, justa e santa. E por fim, o terceiro e último tópico, uma mensagem de adoração. Então, os salmos possuem uma peculiaridade, dentre tantos esses livros proféticos, porque ele mostra as emoções do ser humano, tais como o medo, a angústia, a tristeza. Nós vemos os salmistas com angústia, com medo, com temor, precisando de força, precisando de segurança, precisando de alegria. Então, refletem o ideal divino. Nossa vida é assim. Tem hora que nós estamos alegres e devemos agradecer a Deus por esta alegria. Mas há momentos que o nosso coração está triste e precisamos de força para vencer a tristeza. Há momentos que estamos animados e há outros momentos que precisamos de ânimo, de palavras de ânimo para continuar uma vida santa, uma vida caminhando em direção à santidade, ao céu, à esperança que está em nosso coração, porque a palavra nos garante isso. Também reflete o ideal divino da espiritualidade e da adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destacam-se coração que confia. Então, aquele coração que confia no Senhor, a confiança, a fé depositada em Deus para o resgate, para as bênçãos, para o milagre, para uma vida de fidelidade, porque a fé como fidelidade está condicionada a confiar em nosso Deus.
E quando confiamos no Senhor, nosso Deus, depositamos a fé nele, com certeza teremos a bênção dele sobre a nossa vida. Dentre outros aspectos da adoração, o coração que confia, o coração agradecido, o coração que glorifica e o coração arrependido. Nós vemos nos Salmos o salmista havia arrependido pelos seus pecados, clamando a Deus por clemência, clamando a Deus por misericórdia, por perdão, para que Deus não retire dele o seu espírito. Então, demonstrando que nós devemos orar a Deus em busca do perdão das nossas falhas, dizendo que nós devemos glorificar a Deus. Sempre que orarmos, orar com esse coração agradecido pelas bênçãos de Deus, né? A fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da nossa vida, o salmista descreve a conduta por ele adotada. Ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que nós vamos estar alegre diante de Deus? Através da palavra, porque a palavra anima, a palavra dá força. O salmista diz assim: se não fosse a tua lei, a minha maior alegria, há muito que eu havia perecido na minha angústia. A palavra livra-nos da angústia. A palavra da esperança, ela desvenda o nosso entendimento. O salmista dizia: desvenda os meus olhos para que contemple as maravilhas da tua lei. Porque a lei do Senhor tem muitas maravilhas que nós precisamos desvendar. Precisamos interpretar e praticá-la para alcançar o favor divino no temor do Senhor nosso Deus. E a conclusão, a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina, que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Então, se nós quisermos um espírito e uma alma e um corpo saudável, observar as recomendações da palavra de Deus e viver uma vida de santidade. Portanto, professor e professora que terão esta aula no domingo, que o Senhor Deus ilumine a sua mente, abençoe a sua classe, abençoe os seus alunos, e você possa cada dia esclarecer a palavra de Deus, levando os nossos alunos à prática da palavra do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Uma boa aula para você.